Oi meninas, eu falei que eu ia vir fazer outro post sobre inglês, tá? Sobre English Camp, que eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais pra frente o que que significa. Eu vim explicar um pouquinho da minha saga com o inglês. Eu faço aula há mais ou menos 4 anos, assim, não aula sempre, eu parei, voltei, nesse meio tempo de 4 anos, tá? O que acontece? A minha área é uma área extremamente precisa do inglês. Eu trabalhava com eventos e eu sou formada em hotelaria, então essa área de turismo é bem cobrado o inglês. Isso até foi o que me motivou também a ir pro programa de au pair, até porque é mais barato. Enfim. Eu fiz inglês numa escola chamada Inglês 200 Horas. Eu não me arrependi de ter feito inglês lá, achei muito bom, tive uma base maravilhosa, não vou negar. E o único problema da escola, eu fiquei estudando lá 2 anos, mas o único problema da escola mesmo é que assim, a gente aprende tudo junto e misturado. Não, a gramática pra eles não importa tanto, eles querem que você saia falando, eles focam mais na conversação do que na parte escrita. Tive uma base ótima de escrita, não vou falar não. Mas esse eu senti um pouco de falta nesse quesito de gramática, porque tinha coisa que eu perguntava, não sabia muito que colocar, que tempo verbal colocar, o porquê disso, então eu senti um pouco. Mas eu fiz 2 anos lá, eu tive que parar por questões financeiras. Mas eu sinto que eu tive uma boa base, não vou reclamar que eu tive sim, e que tanto que quando eu fazia aula lá eu tinha muito mais predisposição para conversar com as pessoas. Hoje eu não tenho tanto. Mas o que acontece? Eu saí de lá e pra eles eu saí no nível intermediário, que era o segundo livro, eram 3, né? Mas é óbvio que eu não sei se eu tava no intermediário naquela época, e nem sei se eu ainda cheguei a esse nível hoje, tá, gente? Porque, 200 horas, é impossível você ser fluente em 200 horas. Só se você for para os Estados Unidos e ficar lá fazendo 200 horas de inglês, aí você volta. Quem sabe, né? Se Deus quiser. Mas, enfim, gente, é complicado. A escola que fala 200 horas, você tem que ser extremamente autodidata. Você tem que passar os seus 24 horas todos os dias estudando para poder ser 200 horas fluente, tá? É bem essa. E, aliás, fluente você não vai ser. Você vai ser avançado, porque fluente só se você ficar morando lá por um tempo. Enfim, não tenho o que reclamar, escola ótima, tá? Essa escola é aqui em São Paulo. Eu não sei se tem outras... não sei se tem filiais em São Paulo. Deve ter, provavelmente. Mas eu não tenho o que reclamar. Eu gostei muito da escola, tá? Depois disso, gente, depois dessa escola, eu fiquei estudando um pouco em casa. Tava sempre atrás de livro na internet. Gente, hoje, se você conseguir estudar sozinho, é excelente, porque você tem muita ferramenta na internet. Só se jogar no Google inglês, que você consegue estudar de qualquer jeito, você consegue estudar inglês. Hoje não tem como eu não falar, não consigo falar inglês nem o básico. Hoje você consegue se você tiver força de vontade, tá? Enfim, eu não sou uma pessoa autodidata, eu tenho um problema gigantesco, assim, pra poder falar e ser regradinha, assim, sozinha. Mas eu tô tentando, foco, força e fé, como dizem, né? Enfim, eu voltei a fazer aula com uma professora particular. Mas eu não faço inglês com ela, não faço inglês com ela individual, porque eu gosto de fazer aula em grupo. Até pra mim eu acho melhor, porque você se acostuma com outros sotaques, você se acostuma com outro jeito. Às vezes você não tem essa dúvida, a outra pessoa tem, e você nem sabia que poderia ter. Enfim, pra mim eu gosto de fazer aula em grupo, tá? Eu não gosto de fazer aula sozinha. E essa professora é muito bacana, ela usa um método que, se eu não me engano, a Cultura Inglesa, que é uma de umas escolas bem renomadas em inglês, usa, tá? É o livro da Interchange da Cambridge. Eu não sei se é o mesmo livro, mas eu sei que é o mesmo método, tá? E assim, esse livro é excelente, não tenho o que reclamar, tá? Esse é o segundo livro das edições lá das séries. Só que o problema é que ele é extremamente gramática. Aí é que tá, aí você fala, você não fica nunca satisfeita. Ou você quer conversação, ou você quer gramática. Gente, não dá pra ficar satisfeita. Eu comecei a sentir que eu tava muito regrada. Eu tava cansada de só gramática. Eu tava sentindo falta da dinâmica de conversação. Gente, é complicado. Estudar inglês é complicado. Principalmente aqui no Brasil, que você não tem tanto contato com as pessoas que falam. E o contato que você tem é pouco, então você tem que estar sempre buscando alguma coisa. Então a gente nunca tá satisfeito com o que a gente tem. E eu senti que eu tava com dificuldade na conversação, porque como eu tive uma base de conversação, algumas coisas eu já sabia de gramática, e eu tô cansada de ficar repetindo isso.
Então, eu até que dei um basta essa semana nessas aulas, porque eu não tava aguentando mais, eu não tava com pique pra estudar gramática. Não estava. Até porque agora o meu foco é conversar. Eu preciso conversar. Independente se você fala desse jeito ou você fala do outro. Não, preciso conversar. Enfim, fiz... Cansei dessa parte de gramática, gente. Aí eu comprei um livro bem legal aqui pra vocês verem. Como dizer tudo em inglês. Eu acho que qualquer material em inglês é super válido pra você aprender, porque nada é errado. É muito difícil você achar alguma coisa errada, tá? Eles são frases prontas. Super prontas, assim. Mas tem tudo. Tem personalidade, sentimento, profissão, tudo que você possa imaginar, como lidar com o que tem nesse livro. Frases prontas, claro. Pra você também já pegar algumas coisas, porque nem sempre você vai conseguir formular na sua cabeça, a não ser que você seja fluente. Enfim. Recomendo pra caramba esse livro, Como Dizer Tudo em Inglês. Comprem, é muito bom, tá? A minha professora, inclusive, a gente comprou esses livros da Interchange numa loja chamada SBS, pra quem, né? Enfim. E é uma loja que tem tudo em várias línguas, então você encontra desde vocabulário, a livro, a literatura, qualquer coisa, em qualquer língua que você pretende. Não sei se tem todas, mas as mais básicas tem sim. Então, é legal, tem vocabulário, tem coisa de criança, tem bastante coisa lá. E, se eu não me engano, tem o site dessa loja, eu até vou colocar aqui pra vocês. E eu acho muito bacana dar uma fuçada lá, deve ter alguma coisa barata, outra cara, mas eu acho legal pra quem, né, tá nesse processo de ficar em casa estudando e tudo mais. Agora o assunto do post de verdade. O que acontece? Esses dias eu estava fuçando na internet e eu senti essa necessidade da conversação que eu estava sentindo falta. O meu namorado, ele fala inglês, só que eu tenho não sei porquê, eu tenho um bloqueio de falar com ele. Enfim, eu sei, todo mundo fala, mas por quê? Não sei o que, mas enfim, não sei. O que acontece? Eu tava procurando na internet esses dias alguma coisa que tivesse a ver com um curso de férias. Que eu queria pegar o janeiro inteirinho e me dedicar a inglês todos os dias. É caro, eu sei. Mas eu acho que na altura do campeonato que a gente tá nesse processo, gente, não adianta você falar que não vai gastar dinheiro. Você vai gastar dinheiro sim. Já tá gastando, enfim. Então, assim, eu não quero deixar pra ir despreparada pra lá. Até porque cuidar de criança não é fácil. Eu tenho um irmão de 3 anos e é complicado cuidar dele. Mas, enfim, eu sei disso. E eu tava procurando, vi várias escolas que dão curso intensivão de férias, mas a maioria é pra quem tem o nível iniciante. E eu já não tô mais nesse nível. E eu não achei nada assim que falasse, nossa, eu vou fazer esse. Não me agradou nenhuma das escolas, nada. Até que eu me deparei com um negócio chamado imersão em inglês. Gente, quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Pesquisei na internet e eu achei uma escola que faz imersão em inglês. O que são? Dependendo da escola, né, de tudo, você fica num hotel durante uma semana, ou 5 dias, ou 3 dias, dependendo de quanto que você quer pagar, dependendo de quanta disponibilidade que você tem. E você fica vamos dizer, uma semana nesse hotel com pessoas que têm a mesma finalidade que você quer, falar inglês, conversar, isso mesmo, falando inglês, 24 horas por dia. A partir do momento que você entra nesse hotel, até o momento que você sai, você só pode falar inglês, não pode falar português. E pra mim, isso foi sensacional. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso. Eu preciso destravar o meu inglês. E eu só vou destravar o meu inglês me forçando a isso. E eu sei que é uma tortura, eu sei. Mas, gente, se for parar pra pensar, eu vou estar nos Estados Unidos e eu vou ter que sobreviver de algum jeito. E não vai ser falando português. Então, eu gostei bastante. Tem várias escolas que fazem isso. Tem uma que chama Little English. Tem outra que chama English Camp. Tem várias. Essas duas, pra mim, foram as que mais me marcou. Mas tem várias por aí. Não tem só aqui em São Paulo, tem no Brasil inteiro, tá? E eu achei muito legal. E eu decidi fazer essa imersão agora em dezembro, porque eu quero, quando tá online, já tá bem no inglês. E eles falam mesmo que você fica lá falando inglês todos os dias até a hora de acordar, até a hora de dormir. E você tem aula, e você tem atividade, enfim. Eu optei pelo English Camp, gente. É um acampamento que faz essa imersão de inglês. O acampamento fica em Itapetininga.
Eles fazem isso há muito tempo já, são 25 anos de empresa. E eles têm categoria para criança, adolescente e adulto. Criança de 5 a 16 e adulto a partir dos 18 para frente. Eu achei o máximo. Pro pessoal de criança. Eu fiquei muito empolgada mais com o acampamento das crianças, porque você aprende cultura americana, beisebol, tudo que você possa imaginar. E o de adulto é mais voltado para empresário, né? Para aquelas pessoas que precisam do inglês no dia a dia para trabalhar. Infelizmente eu não tenho mais 16 anos, eu não posso fazer o de criança. Eu até tentei, até falei com a diretora lá, porque eu queria muito, até porque pra criança é melhor, porque você até aprende vocabulário, alguma coisa, mas não dá. Então eu me inscrevi pra fazer o programa da English Camp de adulto, e ela falou mesmo que pra minha idade, 20 anos, eu vou ser uma das mais novas, porque a faixa etária é um pouco mais velha, mas não é só business que se trata do negócio, porque o foco de todas as pessoas é falar inglês total, assim, na verdade. Desculpa, gente, meu celular. O foco de todas as pessoas, assim, é falar inglês mesmo, independente da área que elas estão. Então eu fiquei um pouco mais empolgada, tá? Eu não vou fazer uma semana, porque é quase o preço do programa de au pair inteiro. E pra mim não dá, é muito. E assim, gente, eu fiquei um pouco bem empolgada com isso, porque eu acho que vai valer muito a pena. E até porque vai ser uma experiência diferente, imagina, é como se eu estivesse lá fora já. Falar inglês o tempo todo. E o bom é que eles têm monitores para poder te auxiliar, para te ajudar. Então, assim, você tem aula, você tem atividade, você não vai ficar trancado numa sala só, isso e aquilo. Não. E eu achei bacana isso. E pra quem quiser, eu acho que é legal. Eu vou até deixar também o site da English Camp aqui pra vocês darem uma fuçada. Eu vou ficar 3 dias nessa imersão. Dá pra você ficar 3, 5, uma semana, eu não sei muito bem. Eu escolhi 3 dias porque era um mais em conta e eu acho que 3 dias é o suficiente pra eu não ficar um pouco louca, né? E, enfim, eu tô fazendo a minha inscrição agora, pra vocês terem uma noção. Eles me mandaram um formulário. É em inglês, uhul! Tudo em inglês nessa vida, gente, é uma coisa, né? Eles me mandaram um formulário pedindo os meus dados pessoais, perguntando se eu tenho alergia de alguma coisa, perguntando isso, isso e aquilo, perguntando meu nível de inglês, perguntando tudo, gente, tudo que vocês possam imaginar, tá? E falando como que faz o pagamento e tudo mais. Inclusive, numa parte do formulário aqui, ó, eles até pedem pra você descrever algumas coisas, enfim, como foi suas últimas férias, alguma coisa assim. E além de tudo isso, depois que você faz o depósito, você entrega todas essas documentações, eles fazem uma entrevista de 5 minutinhos com você por telefone. Eu ainda não fiz porque eu vou entrar com esse processo ainda essa semana, então eu vim contar em primeira mão pra vocês como que funciona. A minha imersão é dentre a semana 11 e 15 de dezembro. Eu não sei qual desses dias começa e finaliza a minha imersão ainda. Não sei se começa no dia 11 ou no dia 13. Mas enfim, eu acho que vai ser bem produtivo. E eu espero poder vir contar pra vocês como foi isso depois e se vale mesmo a pena. Mas seria ótimo se tivesse outras au pairs comigo no mesmo barco, até na mesma data, pra me dar um pouco mais de ânimo, né? Pra mim não ficar só com gente super top empresário, porque são muitas empresas famosas e tudo mais. Mas é isso aí, eu tô disposta a fazer isso, até porque eu estou super disposta a fazer isso. E até porque eu acho que vai ser super válido pra eu poder crescer e tudo mais, e estar um pouco mais preparada para os Estados Unidos. Então, eu acho que é isso, gente. Eu vou deixar o endereço da internet da loja que eu falei, SBS, e da English Camp, pra vocês quiserem entrar em contato, tá? Se eu não me engano, eu vou falar mais ou menos pra vocês, sai em torno de R$1.700 os 3 dias. É um pouquinho salgado o preço, mas se você paga à vista tem um desconto, se você paga parcelado tem outro, é mais ou menos assim, tá? A base dos 3 dias é essa. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse post e se vocês quiserem, entrem no site, entrem em contato, eles são super atenciosos, sempre respondem todos os e-mails e eu acho que é uma coisa que vale a pena pra gente poder se preparar um pouco mais. Qualquer dúvida, gente, fiquem à vontade, pode entrar em contato comigo que eu respondo tudo certinho pra vocês, tá? Desculpa o meu celular que tá mega insistente hoje. E é isso aí. Beijo, gente. Eu espero de verdade que tenha ajudado muito vocês. Tchau, tchau.